Pergunta: podeis responder-nos claramente se existe ou não existe Deus? Krishnamurti: Senhor, por que eu quereis saber? Que diferença faz se eu disser com clareza ou sem clareza? Ou confirmarei a vossa crença ou abalarei a vossa crença? Se confirmo a vossa crença, ficareis satisfeito e continuareis com as práticas absurdas que tanto vos agradam. Se vos perturbo, direis: ora, isso não tem importância, infelizmente continuareis como sois. Mas por que desejais saber? Para conhecerdes a Deus, para conhecerdes a verdade? Vós não deveis buscar. Se o buscais, estáis fugindo do que realmente é. E esta é a razão por que perguntais se há ou não há Deus. Quereis escapar do vosso sofrimento, refugiar-vos numa ilusão. Vossos livros estão cheios de Deus, vosso templo está cheio de imagens feitas pelas mãos. Mas Deus não está nessas coisas, porque todas elas são fugas do vosso sofrimento real. Para encontrarmos a realidade, ou melhor, para que a realidade se manifeste, deve cessar o sofrimento. E a mera busca de Deus da imortalidade é uma fuga do sofrimento. Mas é mais agradável discutir se há Deus ou não do que dissolver as causas do sofrimento. E é por isso que tendes inúmeros livros que tratam da natureza de Deus. O homem que discute sobre a natureza de Deus não conhece Deus, porque aquela realidade não é mensurável, não pode ser colhida numa rede de belas palavras. Não podeis prender o vento na mão, não podeis capturar a realidade num templo, nem em vossas imensuráveis cerimônias. São tudo maneiras de fugir, a mesma coisa que beber. Um homem que bebe se embriaga porque deseja fugir. Do mesmo modo, vós entrais no templo, praticais o puja, celebrais ritos ou fazeis o que quer que seja. E tudo isso são fugas ao que realmente é. E o que é sofrimento, é batalha constante com nós mesmos e, portanto, com os outros. E enquanto não compreenderdes e transcenderdes esse sofrimento, não poderá manifestar-se a realidade. Assim, vossa pergunta se há ou não há Deus é uma pergunta vã, sem significação e que só pode conduzir à ilusão. Como pode uma mente presa no tumulto da aflição e do sofrimento de cada dia, presa na ignorância e na limitação, como pode conhecer o que é ilimitado, inefável? Como pode o que é produto do tempo conhecer o atemporal? Não pode, senhores. Por conseguinte, não pode sequer pensar a seu respeito. Pensar na verdade, pensar em Deus, é outra maneira de fugir, porque Deus, a verdade, não pode ser apanhado pelo pensamento. O pensamento é resultado do tempo, de ontem, do passado, e sendo resultado do tempo, do passado, sendo produto da memória, como pode o pensamento encontrar o que é eterno, atemporal, imensurável? Como não pode, o mais que podemos fazer é libertar a mente do processo do pensamento. E para libertar a mente do processo do pensamento, precisamos compreender o sofrimento e não fugir dele. Sofrimento não apenas no nível físico, mas em todos os diferentes níveis da consciência. Significa isso estar aberto, ser vulnerável ao sofrimento. Não se defender do sofrimento, mas viver com ele, abraçando, olhando o bem. Porque vós sofreis agora, sofreis da manhã à noite, e só ocasionalmente vos vem um raio de sol ou surge uma claridade no céu nublado. Uma vez que sofreis, porque não considerais o vosso sofrimento, porque não examinais em toda a sua plenitude, de maneira profunda, completa, dissolvendo-o assim? Isso não é difícil. A busca de Deus é muito mais difícil, porque Ele é o desconhecido, e não se pode procurar o desconhecido. Podemos, no entanto, indagar as causas do sofrimento e desarraigá-las pela compreensão do mesmo, pelo percebimento do mesmo, sem fugir a ele.
Uma vez que costumais fugir do sofrimento por todos os meios, considerai bem essas fugas, abandonai-as e ponde-vos em face do sofrimento. Na compreensão do sofrimento, há a libertação. A mente se torna então livre de todo pensamento, não é mais o produto do passado. Está então tranquila, sem problema algum. Não foi posta tranquila, mas está tranquila, porque não tem problema, porque já não está criando o pensamento. O pensamento cessou, o pensamento que é memória, acumulação de experiências, de cicatrizes do passado. E quando a mente está de todo em todo tranquila, sem ter sido posta tranquila, a realidade se manifesta. Essa experiência é a experiência da realidade e não da ilusão. E tais experiências proporcionam bênçãos ao homem. A verdade, o amor é o desconhecido. E o desconhecido não pode ser capturado pelo conhecido. O conhecido precisa cessar para o desconhecido ser. E quando o desconhecido surge na existência, derrama-se uma bênção.